Graças a Deus por mais uma oportunidade que tem nos concedido o Senhor de estar na sua casa. Hoje, quarta-feira, já estivemos aqui pela manhã, agora à tarde. Como vocês sabem, nós temos aqui oração segunda, quarta, sexta e sábado, de 9 às 10. Domingo, de 7h30 a 8h30. E logo após, café de comunhão, escola bíblica dominical. E à tarde, segunda, quarta e sexta, nós temos aqui oração, de intercessão. E terminamos a nossa oração e já falamos com Deus, já colocamos diante dele as necessidades, as dificuldades, apresentamos aquele que tudo pode. E agora estaremos meditando na palavra de Deus. Porque orar é falar com Deus. E já falamos com Deus. Agora iremos ouvir o que Deus tem a nos falar. Eu convido a você a atentar para a palavra de Deus, que está em Lamentações de Jeremias. A palavra de Deus diz aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 55, 56 e 57. Assim diz o Senhor: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temos. É tão triste olhar e ver tanta gente padecendo, sofrendo, enfrentando lutas, adversidades, dificuldades, lidando com depressão, opressão, com enfermidades terríveis assolando suas vidas, a vida dos seus entes queridos. E às vezes ele se sente tão impotente diante de tantas situações que têm surgido. E muitos têm escolhido parar, desanimar, se afastar até da casa de Deus, da comunhão de Deus. Quantos têm deixado se levar pelas dificuldades, pelas adversidades da vida? Quantos têm parado diante do mal que tem surgido, têm se entregado diante das situações que têm aparecido, têm sido vencidos pelo mal? E depois da Covid, a gente vê o quantos que se afastaram de Deus, da comunhão com Deus, da casa de Deus, da presença de Deus, do propósito de Deus, da obra de Deus. E o povo se desanimou, se frustrou, se abateu diante da perda até dos seus entes queridos e deixaram de caminhar. Mas a palavra que eu trago para você nessa noite, nesta tarde, apresenta aqui uma lamentação de Jeremias, mostrando para mim e para você, nos orientando, nos ensinando, que se tem uma coisa que nós não devemos fazer, é se afastar de Deus, da comunhão com Cristo, deixar de confiar no Senhor, deixar de esperar no Senhor, deixar de buscar a orientação, a direção do Senhor, parar de clamar, de invocar o nome do Senhor. Ouça o versículo 55. Invoquei o teu nome, Senhor, desde das mais profunda cova. Invoquei o teu nome. Quantos têm invocado a nome de A, de B, de C, mas não tem invocado, não tem clamado o nome do Senhor? Um diz que já perderam até as esperanças. Mas olha o Salmo, em Salmos 50, no verso 15, ele vai dizer assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Observe que ele está dizendo, é o dia mau, é o dia da angústia, é o dia da dor, da aflição, é o tempo da adversidade, da necessidade, da privação, do abandono, da rejeição. Qual o mal que tem vindo sobre a sua vida?
Não permita que esse mal te afaste de Deus, do propósito de Deus, da casa de Deus, da obra que Deus te confiou a realizar. Não. É nessa hora que nós temos que exercitar a nossa fé. Não basta ter pregado, não basta ter ensinado, não basta ter louvado. Não, não basta. Tem que estar, tem que permanecer. Tem que ser firme, constante, atuante, sabendo que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus ele nos ouve, que o nosso Deus a seu tempo socorre, a seu tempo ajuda, mas ao que clama. Vou repetir, Salmo 50, no verso 15. Salmos 50, no versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Se você não invocar, se você não clamar, você vai murmurar, vai reclamar, vai se lamentar, a sua força será pequena, a dor será maior ainda. Então, levanta-te em nome de Jesus, eleva os seus pensamentos para Deus, invoca o nome do Senhor, peça socorro, peça ajuda. Olha o que ele diz, mais na sua palavra, em Salmos, ele vai dizer assim, Salmos de número 34, Salmos de número 34, amém? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Tá, mas por quê? Aí o versículo 4 responde: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Se alguém que pode te livrar, pode te socorrer, pode te ajudar, é o Senhor. O tempo é de dor, o tempo é de angústia, o tempo é de aflição, o momento é de chorar. Sim, servir a Deus dói, servir a Deus muitas vezes nos faz chorar. Às vezes o sentimento que vem é de angústia, de aflição, de tristeza, mas nem por isso ele nos deixou, nos abandonou, pelo contrário, ele está diante de nós, esperando que a gente creia, porque quem ora crê, quem clama é porque acredita, porque confia, porque tem fé. Amados, olha os Salmos. Salmos vai dizer assim, em Salmo 107, Salmos de número 107, amém? Diz assim a palavra de Deus no versículo 13, Salmo 107, no versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Qual é a sua necessidade? Física, emocional, sentimental, financeira? Qual é a sua necessidade? Lança sobre ele toda a sua necessidade, porque ninguém melhor do que ele para cuidar de você, para cuidar dos seus, para agir, para operar na sua vida, na vida dos seus. Não adianta se desesperar, se apavorar, não adianta. Na ansiedade Deus não atua, mas o inimigo trabalha, porque Deus diz, no Salmo 46, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus, eu serei exaltado. Então aquieta-te, tem bom ânimo, não se desespere, mas espera no Senhor, clama ao Senhor que tudo pode. Eu vou repetir, Salmo 107, versículo de número 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou das suas destruição. Estava enfermo, à beira da morte, mas clamou ao Senhor, e o Senhor enviou a palavra e sarou. Quando Deus enviou a palavra e os curou? Quando Deus mandou a palavra e sarou? Quando eles clamaram ao Senhor. Mas pastor, Deus não está vendo a minha dor? Tá. Deus não está vendo a minha prova? Tá. Deus não está vendo a minha dificuldade? Tá. Deus não está ciente do meu sofrimento? Está. Mas nada irá fazer se você a Ele não clamar, se a Ele não invocar.
Porque não é a luta que faz Deus agir, não é a necessidade que faz Deus operar, não é a dificuldade que faz Deus trabalhar, é a nossa fé. Jesus disse: tudo que pediu o Pai em meu nome, crendo, vos será feito. Se não fosse assim, não haveria mal no mundo, porque Deus estaria pronto a resolver, a solucionar. Mas não é as situações que faz Deus mover, não é as dificuldades que faz Deus agir, é a nossa fé. Cada situação, cada tempo, cada prova que enfrentamos, cada situação que nos sobrevém, é uma oportunidade de exercitarmos a nossa fé. É uma oportunidade de mostrar que o nosso Deus é vivo, é real. É a oportunidade de falar de quem cremos, de apresentar quem nós confiamos. Preste atenção, minha irmã. Ei, preste atenção aqui. Salmo 107, no versículo de número 28. Ó, então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas. Então se alegra com a bonança, e Ele assim os leva a porto desejado. Eu não sei o que tem te atribulado, eu não sei o que tem te afligido, mas eu sei que há um Deus que tudo pode. Se volte para Ele com temor, com humildade, clame a Ele. Olha, eu vou voltar para Lamentações, capítulo 3. O versículo que nós lemos foi o versículo de número 55. Invoquei o teu nome, Senhor, desde as mais profundas covas. Olha o 56. Lamentações, capítulo 3, versículo 56. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Ei, meu amado, Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir o seu clamor. Fale com Ele, clame a Ele, apresente a Ele. O povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus está pronto a perdoar, Deus está pronto a socorrer, Deus está pronto a ajudar, Deus está pronto a graça e força te dar, Deus está pronto a ir diante de você, cortando todo laço, desfazendo todo embaraço, abrindo as portas e vitória te concedendo. É tão triste olhar e ver o povo tão incrédulo, tão descrente, um povo morno, frio, apático, frustrado, oprimido, desanimado. Ver o povo tão voltado para o mundo, para as coisas que no mundo há. Mas a palavra diz em Mateus 6,33, buscai primícia, o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Que o povo está correndo desenfreadamente, o povo não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo de ler Bíblia, não tem mais tempo de estar na igreja, porque está tão focado, envolvido com o mundo e com as coisas que no mundo há, tão voltado para ser, para poder, para receber, né, em busca de honra, de glória, de posição social, de condição financeira, e está indo de mal a pior, está se frustrando, está se oprimindo, está se abatendo, está se cansando, porque é tudo que o inimigo quer. Mas eu venho aqui no nome de Jesus Cristo para dizer para você: sem Jesus não dá. Não deixe Jesus de lado, não deixe Jesus de fora, porque lá em João 15, Jesus vai dizer, Evangelho de João, capítulo 15, João, capítulo 15, Evangelho, diz assim a palavra de Deus, versículo de número 5, ele diz assim, assim diz o Senhor, segundo a sua palavra, ó, versículo de número 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então esteja nele e você vai prosperar, esteja na vontade dele e você vai vencer, obedeça a ele e o milagre vai acontecer. Não abandone o Senhor, não se afaste de Cristo. A gente ouve as pessoas falando, eu tenho um Deus no meu coração,
Eu tenho Deus na minha vida, mas Deus não salva. Deus enviou o Salvador. Deus enviou o remidor, o libertador, o transformador, que é Jesus Cristo. Em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus Cristo. Entenda isso, porque aqui em Lamentações, no versículo 57, eu falei do 55, 56, agora o versículo 57 ele vai dizer assim, ó: tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temos. Ei, quando você se propõe a orar, a clamar, a interceder, a se humilhar, a se entregar, a se lançar diante de Deus, levar para Ele com toda a sua fé, entrar no lugar santo do santo com ousadia, aqui está dizendo que Deus se aproxima, Deus se inclina para ouvir o seu clamor. As suas lágrimas não são em vão, elas são depositadas em odres diante do Senhor. Deus se aproxima, para te quê? Para quê? Para te consolar, para te confortar, para te animar, para te fortalecer, para te ajudar a superar, a lidar, ao mal vencer. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Vou repetir. Versículo 57, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 57. Tu te aproximaste no dia em que eu invoquei, disseste, não temos. Entendeu? Vocês entenderam? Que é quando a gente para, é quando a gente se lança aos pés dele, é quando a gente se volta para ele. Mateus 7, versículo 7 e 8, ele batei, pedi e dá-se-vos-á. Versículo 8, quem pede, recebe, quem bate, se abre, quem busca, encontra. Então não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo, tem a ver com nós, independente da circunstância, independente da adversidade, independente da necessidade, independente da situação, nós se voltar para ele, e ele se volta para nós. Deus se volta para nós. Nós acabamos de ler aqui: eu clamei ao Senhor, eu invoquei o nome do Senhor, e o Senhor veio, e o Senhor falou, não temos. Nós já oramos 1 hora de oração, de 17 a 18, e agora estamos ouvindo ele falar para mim e para você, não temas. Eu ouvi o seu clamor, eu atentei para a sua petição, agora quieta-te, tem bom ânimo, espera, porque eu vou agir, eu vou tratar, eu vou solucionar, eu vou resolver, eu vou prover. Só confia tu em mim. Quantos creem nesta palavra? Pode glorificar o nome do Senhor? Vamos compartilhar esta mensagem para mais vidas serem edificadas por ela e crer, porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém.